Sejam todas e todos bem-vindos a mais uma Conexão 1122. O tema de hoje é Aprenda a enxergar o bem em todas as situações da sua vida. Eu sou Fabi Prem e esse aqui é o Conexão 1122, um programa onde a gente fala sobre todas as coisas da sua vida, né? Todas as situações, sobre as conexões entre você e você mesma, entre você e Deus, você e as pessoas, você e a vida, você e os seres de outra dimensão, o invisível, porque a vida, ela é feita de conexão. Tudo na vida é conexão. E nós precisamos aprender a nos conectar. Então, aqui você encontra essa ajudinha para você ir, né, dentro das suas condições internas, você ir abrindo espaço para conexões mais profundas e verdadeiras na sua vida, certo? Então, vamos lá, né? Por que a gente precisa aprender, né, a enxergar então o bem em todas as situações da nossa vida? Porque, não sendo romântica, tá? Vamos tirar as purpurinas e as luzinhas que saem pelas mãos, vamos parar de levitar e vamos ser sinceros, né? Sinceras. Por que a gente precisa desenvolver essa habilidade, né? De enxergar o bem em tudo, principalmente naquelas situações que não estão ali para nos, né, exatamente nos favorecer, né? Bom, porque, gente, a gente tem que partir de um princípio muito profundo, né? E o princípio muito profundo, né, que a gente tem que partir, tem a ver com o fato de que nós não caímos aqui de balão, por acaso, né? Simplesmente já apareceu aqui, caí, né? No tobogã, peguei o tobogã errado, né? E vim parar aqui nessa realidade. Não. Nós escolhemos estar aqui, né? E nós estamos aqui por um motivo maior, cada um de nós, né? Todos nós estamos manifestando o nosso propósito individual divino nesse plano, né? E quando a gente começa a olhar a partir dessa perspectiva, né? Você começa a perceber que todas as situações, sem exceção, são formas, né, de Deus, da consciência cósmica divina, como você quiser chamar, se comunicar com você, né? O tempo todo você está sendo instruído, você está sendo inspirado, você está sendo orientado, né? E as formas como essa grande consciência se utiliza para guiar você é como se fosse um ajuste, sabe? Na tua rota, né? Um pequeno ajuste vai acontecendo na sua rota para que você siga, né, pelo melhor caminho para você. E muitas vezes as situações difíceis, né, os problemas, né, eles vêm para ajustar a sua rota. E se você não sabe olhar para isso dessa forma, né, se você não percebe a mão né, do Deus, né, a mão da consciência cósmica divina aí, você está perdendo a oportunidade de crescer, no sentido de evoluir dentro, né, dessa história toda aqui, né? Por quê? Porque a consciência, eu vejo dessa forma, tá? É como se Deus, a consciência cósmica divina, estivesse o tempo todo te passando uma dica, entendeu? Te dando uma dica para você acertar o caminho, né? Então, as pessoas servem, né, como interlocutoras entre a consciência cósmica e você. Então, se você tem essa visão, se você consegue entrar nisso, você começa a perceber que todas as pessoas e situações são Deus se comunicando com você. É Deus falando com você. É Deus te dando uma dica, te dando, né, um toque. É Deus acertando o seu curso, né? Deus, a consciência cósmica divina, enfim. Então, a partir do momento em que você consegue entrar nisso, para você entrar nisso, você tem que dar uns passos para trás da sua história, né? Você precisa sair um pouco
né? Fora, sair fora mesmo, dar uns passos para trás do personagem que você está vivendo aí, né? Dessa história que você resolveu viver aqui. Você precisa se afastar um pouco para você poder enxergar tudo isso, né? Espera que eu preciso diminuir aqui a luz, porque fica refletindo no meu olho. Pronto. Ok. Então, gente, quando a gente consegue fazer esse movimento de se desidentificar com emocionalmente, né? Porque é o emocional que pega. Seja, quando a gente consegue se desidentificar emocionalmente das situações, dar esse passo para trás, né? E sair, desincorporar do personagem e olhar a cena de fora, né? A gente tem mais condição de enxergar, né? De enxergar a consciência cósmica divina falando com a gente, né? Se comunicando, dando um toque, porque não dá para a gente, de forma alguma, dentro do personagem, emocionalizado, né? Com o nosso emocional ligado às situações, né? Sei lá, irritado, triste e tal, você olhar para isso, porque você não vai fazer isso profundamente. Você vai fazer isso porque, assim, você sabe que existe isso, mas você não vai sentir, você não vai perceber com toda a profundidade do teu ser, né? O que está sendo dito para você por trás das coisas, né? Como eu estava falando no começo, é aquela história, aprender a fazer limonada com os limões que a vida te dá, só que de uma forma bem profunda, né? Porque o limão, ele é ácido, né? Mas quando a gente bebe, ele é básico, não dentro do nosso corpo, ele se torna básico. O limão, ele cura, né? O limão, no olho, né? Quando a gente aperta, o limão pinga no olho, arde, mas ele cura, né? Então, assim, aprender a ver além do que está sendo apresentado para você. Porque nunca o que está sendo apresentado para você é o que parece. É a sua interpretação daquilo que está sendo apresentado para você que vai fazer ser ou não ser algo bom ou ruim. Então, quando a gente percebe isso, que tudo passa pelo nosso crivo interno, você consegue entender que, por exemplo, várias pessoas, né, que são irmãos e foram criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, numa mesma família, de uma mesma forma, né, não enxergam, né, a sua infância, a sua criação do mesmo jeito. Por quê? Porque tudo vai depender da forma como você interpreta o que está acontecendo. Né? Então, se você conversa com, sei lá, 3 irmãos e você pergunta para cada um deles como foi a sua infância, cada um vai falar uma coisa. Cada um vai ter uma interpretação, porque não são, na verdade, não é a mesma coisa para todas as pessoas. Não tem como ser a mesma coisa, porque nós somos seres diferentes uns dos outros. Nós percebemos a vida de uma forma diferenciada. Então, muito dos traumas que a gente tem, né? A gente vê, a gente percebe isso, né? A gente se traumatiza porque nós interpretamos as situações de uma forma boa ou ruim, mas está lá, entendeu? Tem gente que consegue passar por situações horríveis, né? E não levar aquilo como algo traumatizante, como um drama, entende? São formas de você interpretar o que você recebe de informação de fora. Então, a história do limão. O limão pode ser ácido para você, né? Mas enquanto você não se permitir utilizar ele, né? E perceber o bem que ele faz quando ele entra dentro do seu organismo, né? A gente não pode se deixar levar pelas percepções, né, superficiais das situações que estão acontecendo com a gente, porque não é assim que funciona, né? Existe muito mais aí. Então, quando a gente se coloca, né, nesse lugar em que tudo que acontece com a gente, né, todas as pessoas que falam com a gente, todos os gestos, todas as situações,
estão trazendo para a gente, né, um toque divino, né? É Deus falando ali através daquela pessoa, é Deus falando através de uma pessoa que te serve um café, é Deus falando através de uma pessoa que é grossa com você, Deus falando através de situações que te tiram da zona de conforto, que te incomodam, né? Você começa a perceber a beleza por trás do que a gente considera desagradável, do que a gente considera doloroso, né? Do que a gente considera, sei lá, injustiça, seja lá o que for, né? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro passo para que isso aconteça é realmente começar a enxergar que tudo nessa vida, todas as pessoas, tudo que existe, todos os seres, são Deus manifestado, inclusive você. Por mais que as pessoas não saibam da função delas como Deus, por mais que nós não percebamos, né, que a gente está fazendo isso, quando a gente está falando alguma coisa para alguém, ainda assim nós somos interlocutores de Deus para aquela pessoa. E às vezes, não acontece, das vezes você de repente soltar alguma coisa assim, ser até grossa, você fala umas coisas e fala, nossa, falei isso, você não sabe por que você falou, mas aquela pessoa precisava ouvir exatamente o que você te falou para ela, né? E você foi utilizada como um interlocutor, né, do divino para dar um toque nessa pessoa, para tirar ela, né, de um estado dormente, né? Então, muitas vezes nós convivemos com pessoas muito próximas que fazem com que a gente tenha esses momentos e que a gente vomita alguma coisa para a pessoa, porque nós somos um instrumento, né, para fazer aquela pessoa, de alguma forma, dentro da história dela, sair do transe, né? Não estou falando que justifica você sair dando voadora nos outros, entendeu? Não, não justifica isso. Mas eu estou falando daqueles momentos em que simplesmente você fala, entendeu? Em que vê uma coisa muito forte e você acaba tomando uma atitude ou falando alguma coisa, né? Isso é Deus se manifestando através de você para dar um toque ali naquela pessoa, por exemplo. E quando isso acontece com a gente, quando é com a gente, quando nós levamos, né, as voadoras na vida das pessoas, né, quando a gente leva aquele safanão, né, aquele toquinho assim desagradável, a gente precisa perceber que aquela pessoa, né, independente de quem ela está sendo um instrumento para mostrar para a gente algo que a gente não está querendo ver ou não estava conseguindo ver dentro do nosso estado dormente em algumas situações da nossa vida, né? Então, o importante é a gente, né, como eu sempre falo, a gente não levar nada para o pessoal, porque quando a gente leva para o pessoal, a gente não consegue ver isso, entendeu? Então, quando você está numa situação que tira você do teu conforto, né, que é desagradável, e você está levando aquilo para o pessoal, você está envolvido, né, com a situação, porque de repente existe uma história ali entre você e aquela pessoa, né, que está causando aquilo, uma história, né, que eu digo assim, você, por exemplo, algum problema com seus pais, algum problema com seu marido, sua esposa, né, pessoas com quem você convive, você já tem uma história, né, você não consegue se desvencilhar dessa história, né, e você está envolvido ali, você não consegue perceber que aquela pessoa está servindo de instrumento para te acordar em alguma coisa. Por mais assim que a situação seja terrível, você está entendendo? Ainda assim, é um toque. Mesmo que esse toque seja para você perceber, olha só como que a coisa funciona. Que aquela pessoa não é quem você pensava que ela era, para te acordar, e que aquela pessoa não vai, né, nunca ser e fazer o que você espera dela. Percebe?
Então, assim, não é pessoal, mas de certa forma é no sentido de te mostrar que você está iludida, né? Iludido com uma pessoa, né? Não só isso, são várias informações que vêm. A gente precisa se abrir para perceber. Então, na medida em que vocês vão trabalhando isso dentro de vocês, né? Vocês vão conseguir perceber isso que eu estou falando. Na medida em que vocês se colocam, por exemplo, eu sempre falo isso, né? Para não reagir, né? Quando chegar algo para vocês, porque a gente foi ensinado a reagir, né? É natural, na verdade, né? Do nosso sistema de defesa, né? Reagir, né? Bater ou correr, né? Enfim. Então a gente precisa perceber quando a gente está numa situação difícil, esse sistema de defesa, né? E a gente tem que dar uma desmantelada nele, a gente tem que desligar ele, né? Para a gente ficar com a situação que está ali na nossa frente, sentir essa situação e perceber o que ela significa. Porque quando a gente reage, a gente não faz isso, gente. Quando a gente reage, a gente simplesmente pega nossa raquete e devolve, entendeu? Você está se defendendo, mas você não parou para perceber o que, que aquela informação está trazendo para você, mesmo uma informação ruim. Qual que é a sensação? Por que aquilo chegou para mim? Entende? Porque tudo que vem para você é seu. Tudo que vem para você é seu. Caiu no teu colo, é teu. Entende? Não é por acaso, opa, caiu por acaso, né? Bateu ali, né, na pessoa e veio para você, assim, ricocheteou, caiu no teu colo. Não, nada acontece por acaso, né? Todas as situações que chegam para a gente, da forma como elas chegam, né? Elas têm um significado que a gente só vai conseguir perceber se a gente, no primeiro momento, não reagir. Fica com o que é, né? Fica com a situação. Tá, a pessoa veio e despejou um monte de coisa em cima de mim, né? Se eu rebato aquilo que a pessoa despejou, me defendendo, o que, que eu estou fazendo? Eu estou adiando, né? Uma, uma tomada de consciência minha, né? Que eu poderia ter com aquele conteúdo que a pessoa trouxe, né? Se eu reajo. Então, qual é a melhor coisa? A pessoa vem e fala um monte de coisa para você, fale para o seu ego, né? O seu ego, que quer, né, de qualquer forma, né, mostrar que está certo, que é para ele ficar quietinho no canto dele, né? Ouve o que a pessoa está dizendo, dá um tempo para você digerir aquilo, ou seja, absorver aquela informação, e você vai conseguir perceber que existe algum tipo de mensagem ali, algum tipo de coordenada divina ali, no que aquela pessoa está dizendo, entendeu? A questão não é ser humilde, entendeu? A questão é ser inteligente, sabe? Porque nada está chegando para a gente por acaso, a gente tem que pensar nisso. E se todas as pessoas e situações são interlocutoras de Deus, se é sempre uma mensagem divina para nós, mostrando algo para nós, mesmo que seja pela dor, então a gente não pode reagir. A gente tem que se abrir, né? Ter clareza de visão, né? Para absorver aquela informação e perceber o que aquilo está trazendo para você. Qual que é, né? A dica que está sendo colocada ali, qual que é a informação, qual que é o toque, qual que é, né, o ajuste da tua coordenada dentro da sua história de vida que a consciência cósmica divina está trazendo para você. Claro que não dá para a gente, né, também, eu sei que não é fácil, tem momentos em que, né, nós não temos sangue de barata, não é assim que fala, né? Mas mesmo assim, tentar o máximo que você puder não reagir, né, com essas situações e parar, sabe, respira e fala: veio para mim é meu, tá bom. Tô muito puta. Claro, você pode ficar puta, você pode ficar irado, você pode, sabe, querer dar um soco naquela pessoa, mas assim, nós somos humanos, né? Ser humano
tem a ver com isso, né? A gente precisa desenvolver a nossa habilidade de ser humano, né? Porque não é fácil aqui acontecem umas coisas muito surreais, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer que aquilo irritou, reconhecer que aquilo me deixou triste, reconhecer, entende? O que eu estou sentindo, mas não reagir. Entender por que aquela informação está me causando isso. Por que aquela informação me deixou triste? Por que o que aquela pessoa veio e despejou em cima de mim me deixou, me fez sentir raiva da pessoa? Né? Se a gente começa a fazer esse movimento de ficar com a informação que chega sem reagir, né? E começar a descobrir o que aquela informação, né, está trazendo para você, né? Você vai começar a perceber que de repente eu fiquei com raiva, né, do que aquela pessoa disse, porque eu me senti rejeitada por aquela pessoa. E por que eu me sinto rejeitada, né? E qual que é o lance? Aí você vai ver, né, na medida em que você vai se aprofundando, é que você já viveu isso na sua vida. E de repente, aquela pessoa, ela tá te lembrando uma situação que você viveu, sei lá, com teu pai, com tua mãe, enfim, né? É, é importante perceber que são formas de você ir, né, desfiando, entendeu? A tua rede de energias, né? Do embremeamento em que você está energético, que te liga a várias situações por conta do que aconteceu com você na sua história e que você não soube lidar, né? Emocionalmente falando, né? Então, quando você começa a perceber que muitas das reações que você costuma ter tem a ver com memórias que estão paradas no tempo e espaço em que você não resolveu a situação e que aquela pessoa que está trazendo para você a informação, ela não tem nada a ver com isso, ela está servindo só de interlocutora, tudo vai ficando mais tranquilo, sabe? Eu sei que tem situações que você fala, cara, não é possível, né? Como é que isso foi acontecer comigo agora, né? No meio de um processo que você está, sei lá, você tem prazos, né? Você está cheio de compromissos e de repente acontece algo que tira você daquilo, né? Claro que você vai ficar irritado, né? Naquele momento. Ou, sei lá, estava tudo indo muito bem e de repente acontece uma coisa que vira tudo, né? Claro que vai te dar uma sensação de impotência, mas por que está acontecendo aquilo com você? Não é à toa. A culpa não é das pessoas, né, de fora. Não tem ninguém fazendo nada contra você. É você que está trazendo tudo isso para você. E é, né, através, né, dessas situações que vem informações importantes para você lidar, né, com a sua vida, para você, de repente, se livrar de algo que você vem repetindo, repetindo, repetindo na sua vida e você nunca percebeu, né? São momentos, assim, preciosos. As pessoas, elas são realmente instrumentos, né? De dicas, de toques, assim, que são presentes para a gente acordar para muita coisa que a gente não está percebendo. O que acontece é que o ego pega, entendeu? Quando pega o ego, misturado com o teu emocional mal resolvido, você quer dar uma voadora, você quer defender o teu, né, a tua imagem, quer ser, né, sei lá qual que é. E é isso que você precisa perceber, né? Claro que nem sempre a gente vai conseguir agir desse jeito, não. Mas é importante você saber disso, porque mesmo que você reaja, ainda assim, sabendo disso, fica mais fácil você absorver a informação e perceber o que o divino está querendo que você saiba. Porque é como se o divino estivesse fofocando para você. Ó, é isso, 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 isso. Entendeu? Através da pessoa. É você recebendo um toque, tipo um contra-regra divino, entendeu? Contra-regra divino falando, ô meu querido, você está falando a fala errada, entendeu? Dentro da tua história. Você está seguindo, né, um caminho que não é para esse personagem. Tá entendendo? São toques que a gente precisa começar a perceber, né? Lembrem de uma coisa, que para mim isso faz muito sentido e é muito profundo. Tudo que a gente está vivendo, todas as situações, sem exceção, boas ou ruins, seja lá o que for, são
estão, né, na consciência divina, né, na grande consciência. A grande consciência, Deus, como vocês quiserem chamar, pensou isso, sente isso, está ciente disso, do que está acontecendo com você. Nada que está acontecendo aqui está acontecendo porque aconteceu e a consciência, a grande consciência não tem noção, entendeu? Está alheia à grande consciência. Tudo que está acontecendo faz parte do jogo, né? E aí vem a história de jogar o jogo, né? Essa live, ela meio que é um complemento, né? Uma continuação da live da semana passada, da segunda-feira. Porque não tem como, os assuntos, eles, né, eles se completam, né? Peraí que eu me perdi. Perdi o fio da meada, que eu estava lembrando da live da semana passada e eu perdi o fio da meada aqui. Mas, assim, a consciência divina, ela tá ali, né? Em tudo que você faz, né? Se manifestando em todas as coisas. Por que ela não se manifestaria também nas coisas que não são legais, não é? Seria muito. Não teria lógica, né? Se só as coisas boas são Deus, as coisas ruins não são, porque Deus não é mau, sabe? É porque nós, de certa forma, a gente é muito infantil quando a gente está lidando com isso, né? A grande consciência sente a vida através de nós, lembra que eu sempre falo isso para vocês? E essa grande consciência, ela vai trazer para a gente situações que são importantes para o nosso despertar aqui, né? Para o nosso grande plano, né? Dentro do nosso grande plano, né, está incluso o fato de que nós precisamos, no primeiro momento, acordar para quem nós somos, para a nossa realidade, e a partir daí a gente vai conseguir começar a dar uma rota mais certeira para o caminho que a gente precisa tomar para manifestar nosso propósito divino aqui, aquilo que é individual para cada um, né? Então, nós temos total condição de entrar em contato, né, com a nossa inteligência interna, né, sempre, para a gente perceber o que fazer em situações que a gente de repente não sabe lidar, né? Chegou ali uma situação para você, trouxe para você um conteúdo que de repente você não consegue lidar, você não sabe como resolver, mas dentro de você existe, né? Sempre existe informação. Quando você aprendeu, e vocês, a grande maioria de vocês está aqui, já aprendeu a se colocar num lugar dentro de você que é o centro do teu centro, ou seja, um lugar onde nada te atinge, onde nada consegue tirar você do teu equilíbrio. Dentro desse lugar, a gente entra num fluxo de perfeição, né, num fluxo de bem em nós, em que nem sempre vai ser consciente a informação que chega, tá? Porque muitas vezes você precisa administrar, né, desenvolver aí dentro de você, para daí depois você entender o que a informação está te trazendo. Mas você se coloca num lugar, num fluxo que traz para você tudo aquilo que você precisa. Mesmo que o que você precisa no momento seja algo que venha de fora. Essa energia vai te mostrar exatamente onde está, né, quem é a pessoa que vai te trazer a informação, né? Você de repente vai pensar numa pessoa e vai ter vontade de falar com ela, e aí você fala com aquela pessoa e ela do nada solta para você uma informação que resolve o que você estava em dúvida, entende? Só que a gente precisa se colocar totalmente nesse ponto, se colocar totalmente aberto, né, totalmente passivo, né, dentro do nosso centro. Por quê? Porque a informação vai chegar como ela tem que chegar. Se você fica no centro do teu centro, esperando a informação e querendo que ela seja de um jeito, entendeu? E querendo entender, e querendo perceber o que é, não funciona, porque é um movimento de entrega total. Quando você está no centro do teu centro, você está no teu poder? Sim. Você está na tua perfeição? Sim. Só que ainda você precisa desenvolver
né, a tua entrega, né? A confiança, a fé absoluta de que aquilo que você precisa vai estar chegando para você, por mais que você, dentro da tua consciência humana, ainda não tenha percebido, mas chega para a gente, entende? Quando a gente permite, chega. E para permitir, a gente tem que entrar no centro do nosso centro e se colocar realmente receptivo ali dentro. Não dá para você ficar dando ordens para a consciência divina. Você concorda comigo? Que a consciência divina, ela não vai ouvir você. Entende? Não é assim que funciona. A consciência divina, ela se comunica com você o tempo todo, né? E ela se comunica, não é você que vai, né, pedir tal e tal coisa. Tudo bem, você pode até falar, consciência divina, eu quero isso na minha vida, mas não exigir, entendeu? Colocar detalhes, não é assim que funciona. Porque o que é bom para você, quando você se coloca no fluxo, o que é bom para você realmente chega. Agora, se você fica falando para a consciência divina, eu quero assim, 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 vai chegar, só que não é para você, percebe? Eu sempre falo isso quando eu falo de prosperidade, por exemplo, né? De criação, de atração e tudo mais, né? Lei, né, da atração. Se você fica colocando o que você quer, né? Se você fica dando detalhes, você se perde. Por quê? Porque você não sabe o que realmente você precisa. Você não tem essa visão. Dentro da tua consciência humana, você é limitado. Você não está percebendo realmente o que, né? Qual que é a energia, qual que é a informação que você precisa naquele momento, que vai te tirar de repente de uma situação repetitiva, né? Que você está vivendo há anos. Você não consegue perceber que você está dentro do processo, né? Você está vivendo o personagem, você está muito, né, incorporado no personagem, vivendo aquele drama, né? Então, nessas horas, quando a gente se sente assim, dentro de uma situação em que você não vê saída, o que você tem que fazer? Entre no centro do teu centro, né? E você permite, né, que as informações, a energia, o conhecimento, seja lá o que for que você precisa, mesmo que inconsciente, né, chegue para você. E as coisas vão se desenrolando aí, né? Então, eu quero fazer com vocês o exercício do centro hoje de novo, tá? Porque tem muita gente aqui que de repente não participou, para que a gente possa fazer nesse sentido de não pedir nada, mas sim receber a informação para uma situação. Então, vocês já pensem aí em uma situação que está difícil na vida de vocês e que vocês querem muito uma solução, mas no momento vocês não enxergam essa possibilidade, ou não sabem como fazer, ou ainda estão na negação, né? Não quer lidar com aquilo. Pega uma situação bem dessas, entendeu? Bem difícil, bem capciosa, bem, tá? Ah, Júlia, gratidão. A Júlia colocou aqui, deixa eu fixar. Ela colocou aqui o endereço do meu canal no Telegram, para vocês poderem entrar lá e participar, para receber, né? Tudo que eu falo aqui eu coloco lá, né? As informações, como fala? Os complementos da live eu coloco nesse canal e também eu converso, né? De tempos em tempos eu gravo um áudio falando sobre alguma coisa, eu aviso sobre as lives, vem participar com a gente, né? Então, vamos fazer o exercício? Vocês estão a fim de fazer? E aí eu vou levar vocês, né, nesse objetivo, tá? Então, assim, já pensem aí naquela situação capciosa. É bom pensar numa situação que realmente para você é difícil, tá? Não é uma coisa fácil. Uma coisa que realmente tira você do teu equilíbrio. Algo que tipo, você fala, nossa, cara, não sei o que fazer. Pode fazer em pé, pode fazer em pé, tá? Certo? Então, se preparem aí. Pode fazer em pé, quem quiser. Pode fazer sentado. Só não faz deitado que você vai dormir, tá? A não ser que você não possa ficar sentado, então faz deitado, tá? Certo?
Vamos fazer. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui, eu acho. Peraí. Ah, tá. Depois eu respondo isso. Tá. Quando vocês forem fazer perguntas, procurem fazer perguntas que tenham a ver com o tema, tá? Porque essa não é uma live de perguntas e respostas aleatórias, né? Então, assim, daí para a gente não sair do tema exatamente, tá bom? Bom, vamos lá. Então, fazer o exercício, tá? Vai sem música, tá? Porque eu esqueci de ligar aqui o, o negócio, mas a gente não precisa de música, não. Vocês conseguem chegar lá sem música, né? Nem sempre a música vai ser necessária. Na verdade, a gente precisa aprender a chegar em estados, né, como esse, sem nenhuma bengala, entendeu? Porque nós temos essa capacidade. E entrar no centro do teu centro tem que ser algo assim, ó, muito rápido. Você tem que entrar nesse estado muito rápido, né? E é uma questão de prática, tá? Então vamos lá. Vamos começar. Fechem os olhos. Eu vou tirar os comentários aqui para não distrair. Fechem os olhos. Respirem e sintam vocês aí dentro do corpo de vocês. E aí eu quero que vocês visualizem, né, o corpo de vocês como se fosse um ovo, né, instalado, né, um ovo na frigideira, vai. E você veja que você está na parte da clara ali, nesse momento. E eu quero que você faça um movimento, seu corpo, tá, associado a essa imagem. Faça o movimento de ir para o centro do ovo, que é a gema. Vai lá para a gema do ovo, para o teu centro. E na gema do ovo, que é o centro, você vai pro centro dela, entendeu? O centro do centro. Esse é o movimento. Essa aí é a visualização que você precisa ter para você entender aonde você tem que estar dentro do teu corpo. Como se a clara fosse o teu campo eletromagnético. E o centro do teu centro é no centro de todo esse campo eletromagnético, no centro desse centro, certo? Então, não fica perdendo tempo tentando entender. Simplesmente vá para o centro do teu centro. Faça esse movimento. Tenha a intenção de se colocar no centro do teu centro agora. E respire. Para ajudar, você pode falar: eu me coloco agora no centro do meu centro. Eu me coloco no centro do meu centro. Eu me coloco no centro do meu centro. Quando você está no centro do teu centro, você sente um fluxo diferente, tanto da tua respiração como da energia do teu corpo. É como se você se encaixasse exatamente num lugar que é teu, sabe? Você encaixou a pecinha do quebra-cabeça que faltava, encaixou. É essa sensação de um encaixe perfeito. E nesse encaixe perfeito, você sente uma harmonia, uma paz, uma calma, uma lucidez. É um estado diferenciado quando a gente se coloca no centro do nosso centro, tá? E dentro do centro do nosso centro não tem fora, entende? Não existe mais ninguém, não existe preocupação, não existe nada disso. Existe só você e o centro do teu centro. Você em conexão com a tua essência real, com a sua
perfeição real, enfim, com o fluxo divino em você, o bem em você. E quando a gente se coloca então no centro do nosso centro, a gente diz: no centro do meu centro eu sou perfeição. No centro do meu centro eu sou lucidez. No centro do meu centro eu sou poder absoluto. Aqui no centro do meu centro, eu me conecto com a energia de Deus, deusa em mim. No centro do meu centro, eu sou Deus, deusa. Procura sentir toda a reverberação dessas energias no seu campo, no seu corpo. Sente. No centro do teu centro, você se coloca num fluxo energético, uma corrente, como se fosse um cano. Você está dentro desse cano e tudo chega para você. Aí. Então agora, traz aquela situação que você não sabe solucionar, que você não está sabendo lidar. Traz a situação. Visualiza ela. Visualiza exatamente o que é difícil para você. O que você não está sabendo lidar. O que você não sabe fazer, o que você não sabe solucionar. Visualiza bem qual é o problema. Sem se envolver emocionalmente, você só está visualizando. Fica no centro do teu centro, no teu poder aí, na tua perfeição. Então, fale aí dentro de você.
eu peço à consciência cósmica divina que traga para mim agora toda a solução, toda a sabedoria que eu necessito para lidar e resolver essa situação. E não pense em nada, não espere nada. Fique totalmente receptiva aí dentro do centro do teu centro, nesse cano, nesse fluxo. Se coloque receptiva e receba. Não queira entender, não pense que a resposta vai vir assim automática, espontânea. Pode acontecer, mas não espere nada. Só se coloca aí, recebendo. Você vai sentir a hora em que a informação foi transmitida, tá? Pode ser que você sinta um arrepio, dê um solavanco no teu corpo, ou simplesmente você sinta que a informação que você precisa foi recebida. E permaneça sempre, sem querer saber o que é, sem querer controlar isso, porque não depende do teu controle, depende da sua entrega. Você vai perceber que você tá mais calmo, né? Calma aí dentro. Dá uma sensação de plenitude, de integridade, de relaxamento, mas assim, um relaxamento ativo, né? Que te deixa mais lúcido, assim, aí dentro de você. E aí volta pra cá, tá? Abre os olhos, porque não é algo que a gente vai se deslocar, né? A gente entrou dentro da gente. Então, assim, não precisa de um tempo para você voltar. Tem que ser algo muito rápido, tem que ser algo muito, né? Você precisa, você vai lá e faz. Não é algo que você fica horas. Tudo bem, você pode fazer uma meditação que leva mais um tempo, né? Para você se aprofundar nisso. Mas normalmente é algo que você sente, você faz rapidamente, você entra nesse estado da onde você nunca deveria sair, né? E você recebe a informação. Ou você entra nesse estado para você se equilibrar, né? Se você tá muito nervoso, você tá muito, né? Desequilibrado, né? De alguma forma, você vai para o centro do seu centro rapidamente para você se reequilibrar, certo? Mas de forma alguma você vai né, você não precisa fazer isso de uma forma como a meditação, você pode fazer isso muito rápido, entendeu? Pode ser que alguém, né, aí já tenha recebido a solução, tá? A resposta, a inspiração do que fazer com aquela situação, certo? Pode ser que venha assim, rapidamente, porque você já tá no ponto, você já tá maduro.
para isso. Mas nem sempre vem. Ela vem, você recebeu, e aí agora deixa rolar, né? Vai vir para você aos poucos, né, na medida em que você for digerindo, enfim, o caminho, a solução. E sim, você pode repetir isso, mas assim, pensa comigo uma coisa. Se você ficar repetindo a mesma coisa sempre, significa que você não acreditou, né? Que deu certo, que você recebeu a informação, certo? Então, assim, não repita com as mesmas coisas, né? Repita com outras situações que você quer resolver. Fez com essa situação, aceita que o que você precisava em relação a essa situação chegou, por mais que você não tenha consciência ainda, tá bom? Porque a gente precisa confiar naquilo que a gente está recebendo, né, de informação. A consciência cósmica divina nunca falha, não erra, certo? Então, tudo que a gente solicita vem pra gente. Então, assim, fiquem atentos, porque as pessoas, como interlocutoras da consciência cósmica divina, vão chegar e falar para você o que você precisa ouvir. As situações vão te mostrar. De repente, você tá assistindo um filme e uma fala ali do personagem cai tua ficha, entende? Então, fiquem atentos a Deus se comunicando com vocês através das situações e das pessoas a partir de agora, tá? E aprendam a ver Deus em tudo, né? Que esse é o maior aprendizado, né? É sempre Deus te dando um toque. Ó, acerta aí a tua rota que você tá indo pelo caminho errado, entendeu? Né? E aí a gente para de dramatizar, a gente para de achar que, né, eu sou um coitado, né, na minha vida só acontece coisa ruim comigo, né? A Joyce perguntou, pode vir um insight do que fazer mesmo sem relação direta? Sim, pode vir qualquer coisa, porque às vezes existe algo que a gente não sabe que precisa ser resolvido primeiro para que essa situação se solucione. Então, quando vem uma informação para algo que aparentemente não tem nada a ver, recebe isso, né, e segue essa instrução, tá? Não descartem nada do que vem para vocês, né? Sempre vem aquilo que você precisa, na medida. Sempre na medida, né? A Dai disse que deu certo, ela sentiu no corpo muitas sensações, talvez ainda não tenha clareza, mas sente que virá. Isso mesmo. É isso aí. É isso aí. Tudo bem? Vocês querem compartilhar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Vocês querem perguntar? Hora agora do exercício, tá? Se vocês têm alguma dúvida do que vocês sentiram, como interpretar de repente. A Renata disse que aconteceu algo sobrenatural. Diga o que é, né, Renata? Algo sobrenatural. Peraí. A Amanda disse, esta dramatização pode estar relacionada às repetições? Sim. Né? As coisas só se repetem porque a gente não presta atenção, né, da primeira vez. Porque a gente leva pessoal, provavelmente, né? O Jader disse, o áudio aqui está dando zunido. Ah, é? E vocês só me avisam agora? No final? Ai, vida. O pessoal do YouTube falando que tá dando zunido no áudio. Deixa eu ver aqui. Te falar, viu? Melhorou? Acho que agora melhorou, que tava o microfone errado. Fala pra mim, Jader, se melhorou, tá? Vamos lá. Deixa eu ver o que o pessoal falou aqui no Insta. A Lia. Realmente é muito bom entrar no centro do meu centro. Deus sempre presente, minha garganta aliviou. Muito bem. A Júlia, veio forte e claro algo que eu com certeza não imaginava. Porque a gente não tem essa percepção, né? A Renata, estava em dúvida em relação ao meu casamento e minha aliança caiu do meu dedo.
ela não é frouxa. Ah, esse é o sobrenatural, Renata. São sinais, né? Bem claros, às vezes, né? Que a gente recebe. A Regina disse que a resposta veio antes dela terminar de formular a questão. Melhorou, né, Jade? Vocês tinham que ter me avisado antes, gente, que tava ruim. Porque eu não sei, eu não tô ouvindo, né? Tô falando com o pessoal do YouTube. Aí vocês me avisam que eu arrumo, porque às vezes dá uma desconfigurada e eu não tô sabendo, tá? A Regina disse que a resposta veio antes de terminar de formular a questão. Isso acontece, como eu disse. Às vezes é porque você já está trabalhando isso, você já está no ponto, então vem. Você só abriu o caminho, né? A Renata disse: estou boba e assustada. Renata, sente aí, tá? Sente, vai além, né? O que aconteceu com a aliança quer dizer para você, né? Sente aí. Ananda, um zunido muito forte no YouTube quando você estalou os dedos. Então, é porque lá tava com problema no microfone, eu arrumei agora, gente. O Bruno disse, veio como um soco na cara. Credo, Bruno. Quando vem como um soco na cara é porque a gente está insistindo, né? Em agir de uma outra forma, né? Em não ver, né? A gente está negando. Então, precisa ser um soco para a gente tomar, né? Tomar consciência. O Jader falou, foi quando começou, tentaram sabotar. Pois é. Pois é. O Jader disse que vê um sorriso para ele. Muito bom, muito bom. Que bom, gente, que vocês conseguiram entrar no exercício, sentir, né? É isso que vocês têm que fazer. Essa história do centro tem muito mais que a gente pode tirar daí de dentro. Então, sempre eu estou passando para vocês outras formas de trabalhar dentro do centro. Mas o principal é se colocar no fluxo, tá? Porque o bem em nós é natural. E o centro do nosso centro nos conecta com o bem em nós, né? E quando a gente está no bem, e eu sempre falo isso, quando a gente está no fluxo do bem em nós, não tem nada que vai acontecer de forma que não esteja alinhado com o bem. Porque a gente está genuinamente no bem, né? Então, aprendam a se colocar aí e aprendam a olhar para todas as pessoas e situações como interlocutores, né, da grande consciência cósmica divina falando com vocês, tá bom? A Fabi disse que está esperando respostas. Isso, aguarda, tá? Não vai ser algo assim explícito muitas vezes. As respostas elas chegam de acordo com a tua permissão, tá, Fabi? Então, assim, permita. Quanto mais você ficar esperando, você vai interromper o fluxo, porque independe da tua vontade. É algo que vai chegar no momento em que você está aberta para isso, tá? Eu falei no cano, porque é um cano, é como um cano, é um pilar, como vocês quiserem dizer. Vocês estão dentro desse pilar, do fluxo, é um fluxo mesmo, entendeu? É um cano. Quando a gente se coloca nesse lugar, flui, flui. É direto, é automático, tá? O Jader disse. Incrível você falar sobre isso hoje, porque foi exatamente o que chegou para mim essa semana. Porque acabamos imaginando e criando algo na nossa cabeça e acabamos estragando o que o universo está nos trazendo. Sim, a gente, quando a gente entra nessa ilusão, né, de que nós controlamos alguma coisa, a gente acaba atrapalhando, né? A gente acaba se colocando como obstáculo, né, no fluxo. E aí as coisas acabam, né, o fato da gente se colocar no caminho bifurca o caminho, né? E você acaba indo por um caminho que não era para você passar por ele, mas você insistiu e você passa por ele. Então as coisas ficam, né, se dificulta a situação. A Cris disse que entrou no meio do exercício, sentiu paz, mas não fez o questionamento. Então, você pode repetir, tá? Pega do começo e faz, tá, Cris?
A Joyce disse, porque eu tive um sonho que eu entrava num túnel como se fosse um cano de água. Eu estava falando disso, então. De repente você entrou no fluxo, né? É um simbolismo, né? A gente tem que perceber esses sonhos, né? O que eles significam com o nosso sensorial, né? O que a gente sente em relação, não aquele significado do livro do sonho, não. Larga isso. Sente, né? Sente. Certo, gente? Perfeito? Deixa eu falar para vocês. Quarta-feira temos o envio da luz divina. Espero todo mundo para a gente poder fazer cada vez, né? Mais tornar mais forte esse envio, tá? E sexta-feira eu não vou fazer conexão aos 22 porque eu vou estar participar, né? Eu vou participar de um evento que vai acontecer na sexta, no sábado e no domingo, e é o dia inteiro. Então eu não vou poder fazer a conexão e esse evento eu não posso faltar, tá bom? Então a gente só vai ter conexão aos 22 na quarta-feira. Então participem do envio da luz divina, certo? E a gente se vê. Gente, pessoal da turma de conexão, amanhã nos vemos, né, na nossa aula, né? Beijo azul. Tenham uma ótima semana, um ótimo dia. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau, gente. Gratidão.